Olá! E depois de um mês sem estar postando no nosso canal, retomamos agora com as nossas atividades no canal, colocando vídeos, postando os vídeos de reflexão das Escrituras, também com o quadro Responde Aí, que será colocado, se Deus quiser, no final deste mês de fevereiro no canal. O intuito de edificar a sua vida, de estar trazendo também esclarecimento à luz das Escrituras para você. E é isso. E nesse primeiro vídeo, eu convido você a refletir juntamente comigo num texto que eu vim estudando por esses dias no livro do Êxodo, no capítulo 7 ao capítulo 10, acerca do nosso culto ao nosso Deus. E no capítulo 7 de Êxodo, versículo 16, e no capítulo 8, versículo 1, tem uma palavra incomum quando Moisés, diante de Faraó, do Egito, ele diz: deixa ir o meu povo para que me sirva. Moisés ali como porta-voz, de Deus, Moisés, Arão especificamente, se coloca perante Faraó, fazendo essa solicitação: deixa aí o meu povo para que me sirva. Palavras do próprio Deus através da vida de Moisés, de Arão. E o contexto é o seguinte: o povo hebreu, escravo na terra do Egito, chega um momento em que Deus ouve o clamor do seu povo e decide pela libertação do seu povo através do grande líder, profeta Moisés. E Deus quer ali naquela ocasião libertar o seu povo para que o seu povo venha ali prestar culto, ali servir com total liberdade, sem as influências do Egito, rumo à terra que ele prometeu ao seu povo. Porém, existem algumas alternativas que foram oferecidas por Faraó a Moisés, ao povo hebreu. E são essas alternativas que eu vim estudando por esses dias que eu quero compartilhar com você. E a primeira oferta de Faraó a Moisés, também ao povo de Deus, ali naquela ocasião, foi de oferecer um culto ali mesmo no Egito. E no capítulo 8, versículo 25, Faraó diz o seguinte: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus aqui nesta terra. Lembrando que a palavra de Deus era: deixa ir meu povo para que me sirva. E a oferta é um culto no Egito, a primeira oferta de Faraó. E essa oferta de Faraó parecia uma oferta de benevolência, de generosidade, de bondade, de favor, mas de fato não era. Oferecer culto no Egito era oferecer um culto sob a influência dos cultos pagãos egípcios. Isso equivale a um culto sob influência de modismos, de novidades da nossa era. O nosso culto a Deus, ele deve ser como descrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, quando o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos prestar a Deus um culto racional. E o termo grego logos, o lógicos, no texto ali, para racional e para traduzido também como entendimento, ou seja, um culto racional, um culto com entendimento, ele também é relativo a ser um culto genuíno, um culto verdadeiro. Assim, o nosso culto a Deus, ele não deve ter influência de inovações, ele não deve ser um culto adaptado à novidade do momento, mas o nosso culto deve ser um culto sem influência egípcia, ou seja, sem influência mundana. Deve ser um culto verdadeiro, deve ser um culto espiritual, deve ser um culto com entendimento nas escrituras sagradas, deve ser um culto racional, dentro de um exame, dentro de uma compreensão daquilo que as escrituras nos apresentam
como o culto que deve ser de fato prestado a Deus. Portanto, o nosso culto não deve ser sob a influência mundana. E uma outra alternativa oferecida por Faraó a Moisés, ou seja, ao povo hebreu, ao povo de Deus, é de um culto nas proximidades do Egito. E no versículo 28 do capítulo 8, a palavra de Faraó é o seguinte: eu vos deixarei ir oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. A proposta de Faraó agora é: podem ir cultuar ao vosso Deus, mas nas proximidades da idolatria do Egito. Ah, meus irmãos, meu querido ouvinte, espectador, existe uma linha tênue, muito estreita entre estar no Egito e nas proximidades do Egito. Às vezes, por estarmos num ambiente favorável para um culto genuíno, com toda a estrutura para isso, né? Mesmo assim, nós corremos o risco de desagradar a Deus. Podemos até estar prestando um culto com todo estereótipo e performance que indicam um verdadeiro culto a Deus. Mas esse culto, ainda que tenha esse estereótipo, essa performance, essa aparência de culto verdadeiro, pode estar nas proximidades do Egito. Eu gosto de um texto que se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 5, nos versículos 21 ao 23, que nos apresenta um cenário em que o povo de Israel, especificamente o reino norte de Israel, quando se reunia para oferecer culto a Deus, tinha exatamente esse estereótipo, essa performance de um culto verdadeiro. Toda a estrutura, todo o aparato era de um culto extraordinário, de um culto genuíno, de um culto verdadeiro. Porém, só era de aparência, porque parecia ser um culto, mas estava contaminado pela idolatria. O povo estava contaminado pela idolatria. E a palavra de Deus diz, Amós, capítulo 5, versos do 21 ao 23. O próprio Deus diz através do profeta: aborreço, desprezo as vossas festas, os vossos cultos, as vossas assembleias solenes, as vossas reuniões não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, as ofertas da época, ele diz: não me agradarei delas, e nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, ou seja, o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. A palavra é muito forte. É uma palavra em que o próprio Deus rejeita o culto que lhe era prestado, porque apesar da aparência de um culto verdadeiro, era um culto que estava nas proximidades da idolatria, que estava contaminado. E nós devemos tomar esse cuidado, porque muitas vezes nós estamos prestando um culto a Deus suntuoso, com toda a aparência de um culto verdadeiro, porém ele está contaminado por estar nas proximidades daquilo que o Egito oferece, daquilo que o mundo oferece e que não está dentro do padrão das Escrituras. E uma outra oferta de Faraó para Moisés, para o povo de Deus, se encontra no capítulo 10, versículo 11 do livro do Êxodo. Vós, os homens, podeis ir cultuar ao Senhor. E mais uma vez, um engodo, uma armadilha de Faraó. O culto a Deus, ele deve ser prestado em coletividade, sem segregação, sem ser culto de nichos, de grupos, mas de toda a comunidade do povo de Deus.
de toda a congregação do povo de Deus. Homens não são mais importantes que mulheres, que não são mais importantes que as crianças, que não são mais importantes que os idosos, e assim sucessivamente. O culto a Deus, ele deve ser prestado por toda a congregação. Em Neemias, no capítulo 8, os versículos 2 e 6. Na ocasião em que os muros de Jerusalém já tinham sido erguidos, já tinham sido reconstruídos. O povo é convocado para que ouvissem a lei do Senhor e também ali prestasse a sua adoração a Deus. E o momento em que o sacerdote Esdras, versículo 2 diz: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim, de homens e de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. O culto a Deus, o nosso culto, deve ser prestado com toda a congregação. Um grupo não é melhor que o outro. A igreja é formada por todo o corpo de Cristo. A alternativa de Faraó era que apenas os homens fossem cultuar a Deus. Mas o desejo de Deus é que todo o seu povo esteja reunido para prestar culto. Nenhum grupo é mais importante que o outro. E uma outra alternativa oferecida por Faraó a Moisés é oferecer um culto sem os bens. No versículo 24 do capítulo 10 do livro do Êxodo, Faraó diz: Ide cultuai ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, mas podeis levar convosco as vossas crianças. Mais uma proposta, mais uma oferta de prestar um culto manco, pior, um culto amputado, um culto incompleto a Deus. Agora a proposta era sem os bens. De fato, oferecer os bens que, entre aspas, conquistamos parece difícil. Mas essa dificuldade, ela se dá quando nós não entendemos que tudo o que nós conquistamos, isto é, tudo o que nós temos, foi o próprio Deus quem nos concedeu, o próprio Deus quem nos deu. Precisamos entender a doutrina da mordomia, conceber o entendimento, ter o entendimento que tudo pertence a Deus e somos apenas mordomos, isto é, administradores. Quando tivermos esse entendimento, nós não teremos resistência de cultuar e oferecer a Deus também os bens que recebemos dele próprio, dele mesmo. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 14, o rei Davi, ele diz: porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos, ou seja, tudo vem do Senhor e simplesmente devolvemos ao Senhor. Nessa ocasião, o rei Davi convoca o povo de Deus a ofertar com seus bens materiais a fim da construção, com o intuito em prol a construção do templo ao Senhor. Templo esse que só foi construído nos dias do rei Salomão, filho do rei Davi. Mas ele convoca o povo, e a palavra de Deus diz, ainda em 1 Crônicas, no capítulo 29, que o povo trouxe de forma voluntária, de coração, com alegria, com essa compreensão, que tudo pertencia a Deus e que aquilo era apenas uma devolução ao próprio Deus. E aí é quando Davi ele fala: tudo vem de ti e da tua mão, e para a tua mão apenas devolvemos. Se ofertamos a Deus bens materiais, lembremos, a Ele já pertence, apenas devolvemos.
Assim, aprendemos que o nosso culto a Deus, ele deve ser com entendimento. O nosso culto a Deus não deve ter mera aparência de culto, mas ele deve ser genuíno, ele deve ser verdadeiro e deve ser com toda a comunidade, sem excluir ninguém, inclusive com os nossos bens materiais. Não deixemos que os faraós, que o sistema nos engane, nos ludibrie quanto ao nosso culto genuíno, verdadeiro ao nosso Deus. A forma que o Senhor quer que verdadeiramente o servamos está nas Escrituras. Não são alternativas, não são ofertas deste mundo, não é o que esse mundo nos apresenta que nós devemos seguir, mas o que a palavra de Deus nos ensina. Possamos servir a Deus com todo o coração, com todo o entendimento. Possamos fazer isso de todo o coração. Amém?